Olá, boa tarde a todos. Vamos fazer o Economia em Ação de hoje. E o comentário foi em cima do PCA 15 que saiu hoje, que veio bastante alto. Veio acima de qualquer projeção do mercado. A mediana do mercado estava com 0,56. Eu acreditava numa inflação até menor, 0,51. Em grande medida porque os monitores de inflação estão embicando para baixo. Mas vem em 0,65, índice muito forte. Bem, o texto, né, eu trato de uma série de temas aí, e eu vou só retomar uma ideia aqui, que é o PIB esperado para 2012. E por quê? Porque a inflação veio alta. Mas eu já vou falar do IPCA 15, que isso daí já ajuda melhor. Bem, o IPCA 15 de janeiro, isso daqui é a variação do IPCA 15, a variação mensal no mês de janeiro de 2004 até 2012. A inflação, o último foi 0,65, né? A inflação média desse período foi 0,60, incluindo, obviamente, né, com tudo isso daqui. Então, o IPCA 15 de janeiro está num patamar um pouco mais elevado. Isso é incômodo, né? Porque eu imaginava o que aconteceu. O Banco Central subiu a taxa de juros no começo do ano passado. Na verdade, no final do ano retrasado já tinha subido o compulsório. Mas começou a puxar a taxa de juros para desacelerar a economia. De fato, ele conseguiu desacelerar parte da economia, mas isso daí não está se traduzindo necessariamente em índices mais baixos, assim, historicamente. Né? Uma coisa que você está conseguindo, que era um efeito que a gente... Não era nem que todo mundo esperava, também exagero. Esse gráfico é de 2004 até agora, janeiro de 2012, está aqui a inflação do IPCA 15 acumulado 12 meses. Repara, subiu aqui, a gente estava preocupado ao longo de 2012, ao longo de 2011 com isso, chegou aqui no pico em setembro, começou a cair, isso é a convergência meta, né? Essa queda no acumulado em 12 meses deve continuar isso, né? Enfim, o que vai segurar a inflação, né? Na minha opinião, é um crescimento do PIB bastante modesto. Mas mesmo que venha modesto, eu não acho que isso daí é necessariamente ruim, né? Eu vou explicar por quê. Bem, isso daqui eu já falei isso, né, no cenário que eu fiz para 2012, que chama Feliz Ano Velho, o vídeo. Tem um documento também chamado Feliz Ano Velho, está no comentário diário. O que eu fiz aqui? Eu peguei o período pré-crise de 2005 a 2007, o período mais forte da crise, 2008, e entre 2009 e 2010. Isso daqui é do PIB, é o crescimento médio trimestral da série. Eu peguei os valores dessazonalizados, do crescimento trimestre contra trimestre, e trabalhei a esses, né, para chegar nessas médias. O crescimento médio por trimestre, antes, né, ou seja, antes da crise, no período que a economia brasileira estava acelerando bastante, era de 1,12%. Durante a crise de 2008, quando o PIB afundou, né, começou a afundar, na verdade foi afundar mais forte até 2009, foi só de 0,25%. Entre 2009 e 2010, o crescimento médio foi 1,31%. Isso daqui, em 2010, a gente cresceu 7,5%. Cresceu 7,5% porque 2009 tinha sido muito ruim. Né? Por isso que dá essa distorção, parece que veio muito bom. Mas, na verdade, o crescimento veio mais forte do que no período pré-crise, é verdade. Né? Mas também não escapa tanto. Bem, esse daqui é o cenário do Banco Central. O Banco Central trabalha com crescimento de 3,5% do PIB ao longo de 2012. Para o PIB crescer 3,5% ao longo de 2012, ele vai precisar crescer nos próximos 5 trimestres, ou seja, o quarto trimestre de 2011, que a gente não sabe ainda quando saiu. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto trimestre de 2012, tem que crescer na média 1% para a gente chegar nesse valor que eu imagino. O Ministério da Fazenda trabalha com 4,5%. Quer dizer que tem que crescer 1,16% na média nos próximos trimestres para chegar no valor que ele quer. Eu trabalho com 0,65%. Repare que é um valor que é mais que o dobro do que foi o período de 2008, né? E em torno de 35% inferior, um pouquinho mais talvez, 40% inferior dos valores pré-crise. Esse valor vai fazer o nosso PIB chegar a 2,3%. A minha projeção, 2,3%. Poxa, André, mas isso daí é um valor ruim, é baixo, etc. e tal. Eu prefiro um PIB baixo do que a gente chegar no final do ano, desse ano, com um PIB correndo solto e a inflação subindo tão alto. Então, esse PIB aqui, na minha opinião, configura uma inflação um pouco mais baixa, que vai ser uma ótima notícia para todo mundo, né? O Brasil cresceu, não é que ele cresceu acima do potencial, mas ele cresceu muito puxado pela demanda das famílias. Isso daí está gerando uma série de arrastos, por assim dizer, especialmente na indústria. Vamos tomar cuidado com isso. Então, esse crescimento aqui, por mais que seja baixo, tem que levar em conta que o Brasil já cresceu, está crescendo bastante. Não dá para imaginar que o negócio pode ser indeterminadamente um crescimento
tão forte. Eu não vejo dessa forma, não vejo como possível isso. Não vejo mesmo. Então, esse é o meu cenário um pouco para esse ano. E a inflação, infelizmente, vem um pouco mais alta. A minha esperança é que vai começar a cair um pouco mais forte por conta da desaceleração e pelo fim de impactos que são típicos de início de ano. Bem, esse é o comentário diário de hoje. E esse daqui foi a Economia em Ação, trazendo uns aspectos mais detalhados desse comentário. Se você quiser saber dessas informações, acesse lá no comentário diário, tem o texto e mande um e-mail para mim. Bem, é isso, uma boa tarde e ótimos negócios a todos. Até!